E aí, galerinha do oitavo ano, belezinha com vocês? Espero que sim. Pois é, vamos aqui estudar um pouquinho sobre a independência da América Espanhola. Vocês já fizeram atividade sobre a independência da América Inglesa, ou seja, a independência das 13 colônias que se transformaram no que são hoje os Estados Unidos da América. Mas como é que foi que o restante da América, ou seja, a parte da América dominada pelos espanhóis, como é que eles se tornaram independentes? Eu tenho aqui uma aula rapidinha, é uma introdução para vocês pegarem aquilo que é essencial, e aí vocês vão estudar o conteúdo que está na atividade, os textos, e isso vai trazer uma riqueza muito maior para vocês de conteúdo e de estudo, ok? Beleza, então? Então vamos para a nossa aula, não sai daí que é rapidinho aqui para a gente pensar essas coisas. Ok, então, quando a gente pensa em América Espanhola, independência, a gente tem que pensar, quais as causas que levaram aquele pessoal que morava na América Espanhola quererem tornar-se independente da Espanha? Bom, existem motivos, né? Claro que aqui não temos como abordar todos os motivos, mas eu quero dar pelo menos 3 motivos essenciais, fundamentais, muito importantes para que aqueles camaradas quisessem a independência da Espanha. E o primeiro motivo é a influência das ideias iluministas. Nós já estudamos isso. Ideias como liberdade, como igualdade, como aquela coisa que ninguém pode ser escravo de ninguém. Todas essas ideias vinham da Europa, chegavam na América e começou a ferver na cabeça das lideranças ali, daquele pessoal que estava insatisfeito com tudo isso. Essas ideias iluministas, elas já tinham influenciado na independência dos Estados Unidos, né, das 13 colônias. E também essa independência dos Estados Unidos, ela vai ser importante para incentivar, se eles tiveram sucesso na independência deles, a gente vai ter também. Então tudo isso está associado aqui a essas ideias iluministas, ideias de independência, ok? Então, outra coisa, eles estavam muito descontentes com esse governo espanhol. Quem estava descontente? Os crioulos. A sociedade colonial espanhola, ou seja, colônia na Espanha, na América, eles eram formados pelos espanhóis, que eram chamados de chapetones, nós vamos ver daqui a pouco aí um slidezinho mostrando, e tinham os crioulos. Quem eram os crioulos? Eram os camaradas que eram filhos de espanhóis, que nasceram na colônia. São os descendentes dos espanhóis que vieram primeiro, que nasceram ali. Esses caras queriam o quê? Construir a vida ali. Eles queriam participação política, mas eles não tinham direito à participação política, não tinham direito a participar de determinados aspectos do comércio com a Europa. Então eles estavam de fora do negócio. E eles falaram, que isso? Se nós nos tornarmos independentes, a gente que vai governar isso aqui, sem a Espanha. Então eles agora estavam interessados na luta pela independência. A gente pode incluir aqui também os índios que estavam sendo maltratados, vários grupos locais que queriam também independência. Então havia uma insatisfação de vários lados. De vários lados havia esse descontentamento. Em terceiro lugar, você tem a situação que foi criada na Espanha, e essa aqui vai ser muito importante, muitíssimo importante. Napoleão, quando ele chegou na França, ele chegou na França em 1800, em 1805 ele já era o cara que comandava tudo, e ele teve uma ideia, eu quero a Europa toda para mim, eu quero governar tudo. E aí ele estava numa briga com a Inglaterra, só que ele não conseguia derrotar a Inglaterra, porque a Inglaterra era uma ilha, tal, ele tinha muita dificuldade. E aí ele teve uma ideia, falou, ninguém aqui no continente, ninguém da Europa vai comercializar com a Inglaterra. Ele criou o chamado bloqueio continental. E aí ele falou, galera, é o seguinte, ninguém pode comercializar com eles. Aí, só que a Espanha estava ainda meio querendo fazer esse comércio. O que ele fez? Invade a Espanha. Quando ele invade a Espanha, ele coloca o irmão dele para governar a Espanha. E aí a Espanha ficou sem governo, ficou meio bagunçado o negócio.
Aí os camaradas que estavam aqui na América disseram: é a nossa hora. O rei não está governando mais, está tudo meio bagunçado, é agora a hora da gente aproveitar esse vácuo aí, esse vacilo e proclamar nossa independência. Mas tinham, claro, representantes do governo lá, mas esses representantes agora estavam numa situação complicada. O rei não estava mais na Espanha, era outro que estava governando. E agora, como eles iam controlar isso? Essas causas foram vitais, fundamentais para a América Espanhola se tornar independente. Bom, como estava dividida a América Espanhola? Estava dividida em 4 vice-reinos, conforme você pode ver no mapa, em algumas capitanias gerais. Esses vice-reinos eram uma forma de descentralizar o poder, ou seja, o rei na Espanha não conseguia governar tudo sozinho. Ele dividiu em 4 pedaços e colocou um vice-rei lá, um representante da monarquia naqueles lugares. É assim que estava dividida aí a América Espanhola. Bom, esses vice-reinos então têm as suas questões locais, é uma região muito grande, e assim eles tentavam governar. Voltando aí à ideia da sociedade colonial espanhola, então, como eu disse, tem os chapetones, os crioulos, as castas, que aí eram os mestiços, os mulatos, galera que misturou aí, os indígenas e, por último, os negros. Gente, de crioulo para baixo, vamos pensar, vai de casta para baixo, ninguém tinha direito a nada. Escravizados, maltratados. O crioulo ainda tinha uma vida boa, mas ele não tinha alguns direitos. Por isso que eu disse, então, de crioulo para baixo, ninguém tinha direito, né? Os crioulos, claro, tinham alguns direitos a mais, alguma situação era melhor, obviamente. Mas também não estava muito boa, tanto que eles estavam descontentes. E aí, nós vamos ter 3 figuras importantes, 3 personagens importantes para a gente entender essas guerras de independência. Uma deles é Tupac Amaru II. Esse camarada ele foi muito importante. Ele foi o último rei da dinastia real Inca. Os Incas, eles pegam ali a costa toda. Deixa eu voltar o mapa para você, só para você ver aqui, ó, toda essa região aqui é a região que aí a gente poderia chamar de Inca, né, do Império Inca. Toda essa costa aqui, ó. Esse Tupac Amaru, ele então, nasceu em Cusco e foi assassinado em 1781 numa luta, numa busca por expulsar os espanhóis, tentando expulsar os espanhóis de lá. Gente, o povo não se rendeu à toa. Os índios nativos de lá lutaram muito contra os espanhóis. Os espanhóis assassinaram muita gente, mas muita gente mesmo. E ele foi muito importante na luta por esse processo de independência. Ele morreu em 1781, mas no início do século seguinte, em 1810, por exemplo, já começaram as lutas por independência, agora através de espanhóis e crioulos, né? Um espanhol e um crioulo, por exemplo, vão tomar liderança. Um deles é o San Martín, né? Ele era aí da região da Argentina, mas ele foi para a Espanha e voltou para lutar em favor da independência da Argentina, independência da região sul da América. Ele é considerado um herói argentino. Tem estátua dele no Chile, tem estátua dele no Peru e na Argentina. Ele é um herói, o San Martín. Ele lutou bravamente, mas ele